Eu gostaria de convidar, a dirigente, a irmã Edna Messias, que estará ministrando a palavra do Senhor para os nossos corações nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! Também quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, agradecer ao nosso Deus por estarmos aqui mais uma vez, com o círculo de oração, adorando e orando e agradecendo a este Deus que tem sido tão bom para conosco, irmãos? E dizer como o salmista Davi, que darei eu ao Senhor pelos benefícios que me tem feito, E nós temos grandes coisas para agradecer a este Deus. Já foi falado aqui, já foi também agradecido pela campanha em que estávamos, em oração, em consagração, e Deus, Ele atendeu mais uma vez as nossas orações. E nós cremos que Ele também continuará a atender, porque os ouvidos dEle estão abertos, estão inclinados para ouvir as nossas súplicas. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade de estar aqui na casa do Senhor. Louvar ao nosso Deus pela vida da nossa coordenadora, a irmã Lúcia Andrade, pela confiança de estarmos aqui, trazendo a meditação da palavra do Senhor. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor Egnaldo de Andrade. E também louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, o pastor Virgínio, toda a sua família. E a você que está nos ouvindo, saiba que Deus, Ele continuará falando conosco, porque o Senhor, Ele é bom para aqueles que confiam nele. Amém? E eu quero deixar uma palavra para os nossos corações, no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 32. Eu irei ler para ganharmos tempo. A epígrafe diz: Jesus anda por cima do mar. Eu creio que você já ouviu, já leu esta passagem, mas a palavra do Senhor, ela é nova. A cada manhã ela é nova e a cada momento o Senhor fala conforme a sua vontade e conforme a nossa necessidade. Que cada um de nós possamos nos desprender de tudo e meditar na palavra do Senhor, que nos diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, e não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aleluias. Glória a Deus, exaltado e engrandecido é o nome de Jesus por esta palavra. Que privilégio, irmãos, é termos a Bíblia como nosso manual. A Bíblia é quem nos consola, a Bíblia é quem nos conforta, porque o Senhor Jesus, Ele conhece, aleluia, o teu mais profundo. É Ele quem sonda, é Ele quem conhece a intenção do nosso coração, é Ele quem sonda os nossos pensamentos. Aleluias. E aqui nós temos uma história, uma passagem em que Jesus, ele viveu ali com os discípulos. Este momento, após estarem ali reunidos, Jesus
ensinando como sempre a uma grande multidão, realizou ali a primeira multiplicação dos pães e peixes. E enquanto Jesus despedia a multidão, ele ordenou aos seus discípulos: peguem o barco, atravessem para o outro lado, enquanto eu me despeço da multidão. E depois que Jesus havia despedido a multidão, Jesus ele foi para o monte para orar sozinho. Observamos que por vários momentos Jesus ele se retirava da multidão para ter um momento a sós com o Pai. É um grande exemplo que Jesus ele deixa para nós, que nós precisamos ter um momento com o Senhor Jesus Cristo também, de oração. Não adianta nós estarmos na igreja todos os dias, correndo para um lado, correndo para o outro, fazendo a obra, e você dizer: mas eu já estou na obra, eu já estou com o tempo com o Senhor. Mas tem coisas que Deus ele quer somente contigo, no teu quarto, ali naquele cantinho, em que você ora, em que você se desprende de tudo, e você se entrega ao Senhor Jesus. Aleluias. E Jesus ali foi para o monte orar. E os discípulos, no versículo 24, a Bíblia nos diz que o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eu fico imaginando que remar é difícil, existe um esforço físico muito grande. E quando o vento é contrário, como não será mais difícil ainda? Remar já é difícil e o vento ao contrário. Quanto esforço físico, quantas vezes sentiremos cansados, quantas vezes ali os discípulos se sentiram cansados. E açoitado o barco pelas ondas, o vento contrário, tudo estava calmo. Jesus que ordenara, Jesus que disse: passem para o outro lado. Aleluias, glória a Deus. E eles estavam ali diante daquela tempestade, sendo açoitado pelas ondas e o vento contrário. Mas na quarta vigília da noite, seguiu Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Aleluia, Jesus ele é onisciente, ele tudo vê, ele sabia, aleluia, quanto tempo, glória a Deus, os discípulos estavam ali remando. Porque aqui a quarta vigília, ela se inicia em volta das 3 da manhã. E a Bíblia diz no versículo 23 que já chegava a tarde e Jesus estava só, já no monte, os discípulos já haviam saído. Então quantas horas eles estavam ali já fadigados, remando, o vento contrário, a tempestade, aleluia, as ondas açoitando o barco, e eles estavam ali, sentindo já sozinhos e talvez se perguntando: onde está Jesus? Que Jesus até agora não chegou. Aleluias, mas Jesus chega na hora certa. Jesus ele não se atrasa, Jesus ele chega no momento certo. E Jesus chegou andando por cima das águas de encontro aos seus discípulos. Eu quero te dizer esta noite, não é clichê, mas é verdade. Aleluia, Jesus ele chega, ele não vai deixar o teu barco sendo açoitado, não. Ele não vai deixar você sendo, aleluia, açoitados pelos vendavais da vida, pelas lutas, pelas angústias. Não, no momento certo Jesus vai ao teu encontro. Aleluia, glória a Deus. E ali, irmãos, Jesus foi por cima das águas. E os discípulos vendo, assustaram-se. É um fantasma, vendo aquele ser andar por cima das águas. Aleluia. Nós sabemos, irmãos, que fantasmas não existem, mas eram pescadores. O medo, sabemos que o medo ele produz em nós, irmãos, tantas emoções que somos capazes de ver coisas que nem existem. O medo ele tira a nossa visão, o medo tira o discernimento, aleluia, da situação. Nós passamos a enxergar até coisas que não existem. A nossa mente vai produzindo pensamentos, emoções que vai deixando, aleluia, os nossos nervos à flor da pele. E eles se esqueceram, aleluia, que Jó, no capítulo 9, no versículo 8, ele diz: ele anda sobre os altos do mar.
Eles nem se lembraram que Jesus, que Deus o Todo-Poderoso, é Ele quem criou os céus, foi Ele quem criou a terra e o mar, que Ele é o dono de tudo, que Ele é o dono das forças da natureza. Aleluias, que era Jesus que estava andando sobre o mar. Aleluias, que nós possamos orar ao Senhor. Pedir para que Ele venha repreender todo medo, para que Ele venha repreender todo pavor diante das circunstâncias, diante das lutas, das provações. O mar está bravio. Eu sei, irmãos, que eu fico até imaginando se eu estivesse ali, como seria a minha reação. Mas os discípulos, homens experientes, né, do mar, mas irmãos, Jesus estava ali para acalmar. Jesus estava ali para repreender todo medo. Jesus estava ali para trabalhar nos discípulos as suas emoções. Aleluias, porque Jesus, Ele cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes. Jesus, Ele cuida do teu físico, Ele cuida do teu sentimental. Aleluias, Ele cuida do teu espiritual. E ali os discípulos, eles gritavam, glória a Deus, dando gritos apavorados, aleluias, dizendo que era um fantasma, mas era o próprio Jesus, indo de encontro aos seus discípulos. Que nós venhamos pedir ao Senhor, Senhor, repreende todo medo, repreende todo pavor, repreende tudo aquilo, meu Deus, que vem para bloquear a nossa mente, que quer tirar de nós a razão, que quer tirar de nós o discernimento. Mas Jesus, Ele está contigo, aleluias, Ele está ao teu lado, Ele está vendo a tua aflição, Ele está vendo a tua ardor, a tua angústia, e Ele estará aí ao teu lado para te acalmar, para controlar as tuas emoções, para te dar o temperamento, para te dar o discernimento e para acrescentar a tua fé, para renovar as tuas forças, e que você saber que Ele está contigo e não vai te, aleluias, estimar. E este vento contrário que todos nós estamos atravessando não vai minar as nossas forças e não vai nos sucumbir, mas nós sairemos vitoriosos por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E no versículo 27 Jesus vai dizer: logo o Senhor disse, tem bom ânimo, sou eu, não temais. Nesta vida, irmãos, há muitas coisas para se temer, porém Jesus, Ele quer que nós olhemos para Ele. Jesus, Ele espera que nós, Ele quer que nós olhemos para Ele, nós mantemos a nossa visão nele, os nossos olhos postos nele, a nossa confiança nele, assim como a nossa irmã Lúcia Bastos outrora disse, Jeremias capítulo 17, o versículo 7, bem-aventurado é o homem que confia no Senhor e que cuja esperança é o Senhor. Aleluias, glória a Deus. E por diversas passagens na Bíblia nós encontramos Jesus falando conosco. Em Isaías 44, versículo 8, ele diz, não vos assombreis, nem temais. Aleluias. Marcos 5, versículo 36, não temas, crê somente. Aleluias. Por diversas vezes o Senhor, Ele fala para mim e para você, não temas, não temas, creia tão somente, confie, espere, que tudo vai ficar bem, que a bonança se fará. Aleluias, glória a Deus, porque Ele é o dono deste mar. Aleluias, Ele é o dono deste mar, Ele é o dono da tua vida, é Ele quem governa, é Ele quem domina todas as coisas, porque Ele é o Criador. Aleluias. Irmãos, no versículo 28, Pedro, ele disse, Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. Aleluia. Olha Pedro fazendo prova de Jesus. E muito me chama a atenção, irmãos, a coragem de Pedro, a ousadia. Porque, irmãos, aparentemente, em meio àquela tempestade, em meio àquelas ondas, aquele vento, aparentemente o melhor lugar de se estar é aonde? No barco. Era o lugar mais propriamente seguro naquele momento.
Mas Pedro, ele quis viver algo novo com Cristo. Mesmo ali saindo do barco, onde estava mais ou menos seguro, mas ele disse: se for o Senhor, manda, que eu irei ter contigo. Aleluias. E muitas vezes nós nos encontramos na mesma situação que Pedro. Muitas vezes nós temos que sair da nossa zona de conforto. Está tudo bem, mas está tudo calmo. Aleluia. Mas é Jesus que está lá te esperando. Esperando de você uma atitude. Esperando de você uma ação. Uma procura por Ele. Uma busca por Ele. Em viver algo novo. Em viver algo sobrenatural com o Mestre. Por diversos textos na Bíblia, nós encontramos quantos homens e mulheres que viveram o novo com Deus, o sobrenatural, tendo que sair do seu conforto. Podemos observar que Moisés deixou o conforto dos palácios e foi viver uma vida com Deus. Aonde? No deserto. Aleluia, mas foi no deserto que ele provou, aleluia, que ele experimentou e que ele viveu o melhor de Deus. Foi no deserto que ele provou da glória de Deus, aleluia. Quantos milagres e maravilhas Deus operou através de Moisés. Eu quero te dizer que é mesmo no mar bravio, que é mesmo no vento contrário, mas Deus tem um novo para a tua vida. Você vai viver milagres, você vai viver experiências, aleluia, que talvez se fosse no momento confortável, você não iria viver. Nós podemos dizer por nós aqui na igreja em Carira, nesse momento de pandemia, mas nós já ouvimos tantas maravilhas, tantos testemunhos, tantas curas, tantas restaurações que Deus ele tem feito, tantas portas que ele tem aberto, porque o nosso Deus ele não depende de circunstância. Ele não depende se está na bonança ou se está no vento contrário. Porque quando Ele quer agir, quando Ele quer operar, ninguém pode impedir. Aleluias. E Pedro desceu daquele barco e foi ao encontro de Cristo. Aleluias. Glória a Deus. Foi andando, irmãos, sobre as águas. Pedro foi o único homem, aleluias, que pôde ter este privilégio de sentir, aleluias, de sentir algo novo, algo diferente, aleluias. Entre os 12, ele foi o único que teve a coragem, aleluias. Para a lógica humana, ele estava ali louco, com certeza os outros discípulos ficaram: Pedro, você está louco, para onde você vai? E quantas vezes, irmão, nós tomamos atitudes que algumas pessoas podem dizer: você está louco, aleluia, você está louco de fazer isso, aleluias. Mas eu quero te dizer, creia que Jesus está lá do outro lado te esperando e te garantindo a vitória, aleluia. Mesmo que para muitos pareçam que é loucura, aleluias, mas Pedro experimentou uma experiência a qual mais ninguém experimentou, aleluias. E Pedro desceu do barco e foi caminhando sobre as águas, olhando para o Mestre e caminhando, aleluia, olhando para Cristo e caminhando, aleluia, glória a Deus. O versículo 30, porém, vai dizer: mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, aleluias, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E mais uma vez o medo persiste em atingi-los. Aí ele sente o vento contrário, talvez bater em seu rosto. Ele desviou o olhar do Mestre por alguns segundos e ali foi o suficiente para que Pedro afundasse. Daí a importância de nós mantermos o nosso olhar, o nosso foco em Cristo Jesus. Aleluia! Sentindo que o vento era contrário, ele por um instante, por um relance, ele sentiu a luta chegando e apertando, o medo apertando. Aleluia! E ele começou a afundar. E eu quero te dizer que a intenção
da angústia, das lutas, da tribulação, é de que nós desviemos o nosso olhar do Mestre. Que nós venhamos nos desesperar. Que nós venhamos esquecer que Jesus está ali à nossa frente, nos observando, se nós vamos prosseguir com confiança. Aleluia, glória a Deus. E Pedro começou a afundar. E eu fiquei me perguntando, mas Jesus, Pedro teve tanta coragem, tanta ousadia de descer daquele barco, Senhor. Ele foi caminhando e agora ele afunda. Porque muitas vezes nós nos sentimos assim. Está tudo dando certo, estamos caminhando, estamos crescendo espiritualmente, estamos desenvolvendo nossa caminhada com Cristo e de repente afundamos. Aleluia, glória a Deus. Aí o Espírito Santo brada em meu coração e diz, mas eu estou lá para te socorrer. Aleluia, a diferença é só você clamar. Aleluia, se você clamar, eu estou lá, pronto para estender a minha mão e te puxar e te tirar por cima das águas. Aleluia, glória a Deus. E Jesus estendeu a mão e segurou a Pedro. Aleluia. Eu quero te dizer, embora que você esteja se sentindo, aleluia, engolido pelas águas, pelas angústias, pelas aflições, pelo medo, pelo temor, mas Jesus está aqui para repreender todo medo. Jesus está aí do teu lado, te dizendo, não temas, creia somente, eu estou aqui pronto para te erguer, para te tirar por cima das águas. Aleluia, só Jesus tem este poder. Portanto clame, portanto ore, portanto busque em meio a esta dor, em meio a este mar bravio, em meio a este vento contrário, que Deus vai se mostrar na tua vida, que Deus vai se manifestar, que Jesus vai se mover à tua direção, e Ele vai erguer a mão e vai te tirar das águas. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, eu creio que Pedro saiu daquela experiência fortalecido. Aleluia, talvez desta experiência, muitos de nós sairemos fortalecidos. Aleluia, será que Jesus não sabia que aquela tempestade ia atingir ele? Sabia, porém foi ele mesmo quem dera a ordem. E se ele deu a ordem para você, atravesse. Aleluia, Jesus ele não nos conta como será o trajeto. Ele só nos dá a ordem de partida e nos indica a chegada. Mas o trajeto, aleluia, Ele não nos diz. Ele só nos diz, eu estou com você. Pode atravessar que lá do outro lado você vai chegar. Aleluia, mas cabe a mim e a você estar na direção de Cristo, estar com os olhos postos no Mestre, não desviar a tua atenção nem para a direita, nem para a esquerda, não se embaraçando com as coisas desta vida, mas mantendo o teu olhar no Mestre, no autor e consumador da nossa fé, porque assim não vacilaremos. Podemos até temer, mas vamos clamar, vamos orar, vamos pedir por socorro. Clame. Quantas vezes nestes dias nós estamos aqui ouvindo o profeta Jeremias nos dizer, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então o nosso papel é confiar, o nosso papel é crer, é esperar, aleluia, é clamar por este Deus, porque no momento certo, não importa qual vigília da noite Ele vai chegar na tua vida, não importa se é na primeira, se é na segunda, se é na terceira ou se é na última vigília, mas o importante é que Ele vai chegar. Aleluia, Ele vai chegar para te dar o socorro, para te dar o livramento. Agora é necessário você ter atitude de ousadia, é necessário você ter atitude de confiança, aleluia, de você crer que Ele estará ao seu lado, estará à sua frente para te erguer quando você cair. Aleluias. E Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Aleluias. A dúvida, irmãos, segundo Tiago, capítulo 1, versículo 6,
A dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. E o próprio Deus nos diz que aquele que duvida, a sua alma não tem prazer nele. Que nós possamos orar e pedir ao Senhor: Senhor, repreende toda dúvida. Repreende, Senhor, toda dúvida, porque eu quero que a tua alma tenha prazer em mim. Aleluias, que somente a confiança, a esperança, aleluia, venha reinar em nossos corações e em nossa mente. E podemos ver, irmãos, que algumas vezes Jesus usou essas palavras, homem de pequena fé. Para algumas pessoas, ele usou esta palavra repreendendo pela ansiedade. Por que esta pequena fé? Porque estáis ansiosos, a ansiedade, o medo, a dúvida, o pavor toma conta do nosso ser e venhamos a desfalecer, a vacilar na fé. Mas que possamos pedir ao Senhor, como o pai daquele menino lunático que pediu ao Senhor: Senhor, ajuda na minha incredulidade. Aleluias, me dê força, acrescente a minha fé, para que eu venha crer em ti, para que eu venha gozar e desfrutar das tuas maravilhas. Porque quem tem fé, porque quem crer em Deus, ele vive maravilhas constantemente, ele presencia milagres, ele presencia curas, ele presencia providência divina, porque Deus, ele é bom com aqueles que nele confiam. Aleluias. E ali eles entraram no barco e o Senhor acalmou o vento. Aleluias. Glória a Deus. Jesus entrou no barco e acalmou o vento. Jesus, ele poderia simplesmente, quando viu os discípulos ali sendo açoitados pelas ondas, pelo vento contrário, ele podia ter feito como da outra vez, em que eles estavam e Jesus estavam dormindo, eles estavam no barco, e eles despertaram Jesus e prontamente Jesus acordou e acalmou o vento. Mas Jesus, ele tem a sua maneira de agir. Aqui Jesus, ele primeiro quis trabalhar nos discípulos, aleluias, emoções. Ele quis trabalhar nos discípulos a coragem, a resistência, a perseverança. E Jesus deixou todo aquele cenário acontecer. Jesus deixou tudo aquilo acontecer e o vento ali soprando e as ondas açoitando. Só depois de Jesus ter trabalhado com Pedro, os discípulos ter visto aquela maravilha, foi que Jesus entrou no barco e acalmou o vento. Talvez este vento ainda está contrário. Talvez esta tempestade ainda está açoitando o teu barco. É porque Jesus quer que você viva mais um pouquinho de experiência com Ele. É que Jesus, ele quer trabalhar mais em você. É que Jesus quer trabalhar mais para você, mais por você. Aleluia. Jesus, ele conhece a tua necessidade. Jesus, ele sabe o que você pensa e o que você precisa dele. Então somente creia. Então somente clame e espere que Jesus está ali. Aleluia. Aleluia, Jesus está à tua frente. Jesus está caminhando sobre estas lutas, sobre estas tribulações. E Ele quer que você também caminhe sobre estas lutas e essas angústias, olhando somente para Ele. Ele quer que você caminhe sobre as águas. Ele não quer que você venha afundar, não. Ele não quer que você venha vacilar na fé, não. Ele quer que você se mantenha de pé, prosseguindo, avante, confiando que se Ele disse passe para o outro lado, é porque você vai chegar do outro lado. Aleluia. Se o vento está contrário, mas você sabe que tem um Deus que acalma o vento. Você sabe que tem um Deus que repreende a fúria do mar, que acalma a tempestade. Aleluia. Basta tão somente crer e confiar no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Confiemos no Senhor, clamemos que esta tempestade ela vai passar, que o Senhor vai acalmar este vento, que Ele vai repreender todo o mal e que a bonança chegará, mas só vai viver os milagres, as maravilhas,
aquele que confiar e perseverar no Senhor Jesus Cristo, com fé, com esperança e com confiança, é que nós vamos chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. Creia tão somente em nome de Jesus. E assim eu quero agradecer esta rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, palavra maravilhosa, né? Deus, Ele é fiel, confie no Senhor nesta noite. Não temas porque o Senhor, Ele está contigo, você não está sozinho, mas Ele está contigo, do teu lado, para te ajudar a atravessar, para te ajudar, né, a acalmar essa tempestade. E ainda nós vamos ouvir a irmã Silvana está louvando o Senhor, convido a irmã para estar louvando o Senhor com mais um hino. E em seguida também vamos ouvir a irmã Eliane, está louvando também com o hino. E depois estaremos orando pelo final do trabalho.